Olá, amigos do canal Adeito Pavanorte. Seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de empatia. Mas o que é empatia? O que é essa palavra diferente? Na verdade, eu ouvi essa palavra talvez uns 5, 6 anos atrás e pela palavra eu não sabia o que ela significava. Mas ouvindo o significado, eu já conhecia o que era empatia. Empatia é a nossa capacidade psicológica de nos colocar no lugar da outra pessoa, de poder sentir o que ela sente, claro, psicologicamente. Mas a Bíblia não fala sobre empatia, não é? Ela não fala especificamente sobre a palavra empatia, mas a Bíblia nos fala sobre compaixão, que tem o mesmo significado. Nós podemos encontrar na Bíblia alguns exemplos. Por exemplo, os amigos de Jó. Quando Jó estava naquele sofrimento, passando por aquele momento tão difícil na vida dele, os seus amigos se colocam ao seu lado, mesmo sem falar nada. Ficam perto dele para poder sentir um pouco daquela dor que ele estava sentindo. Nós também podemos ver Jonas sendo repreendido pelo Senhor quando ele não tem compaixão, quando ele não é empático com os habitantes de Nínive. Então o Senhor o repreende por essa falta de empatia. Nós encontramos também no Novo Testamento o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3:8 diz: finalmente, todos vocês tenham o mesmo modo de pensar, estejam cheios de compaixão, amando-se uns aos outros, com corações ternos e humildes. A Bíblia fala então sobre empatia, a Bíblia fala sobre compaixão. Mas na nossa vida diária, como é que funciona essa empatia? Onde a gente aplica essa empatia? Nesse tempo de pandemia, por exemplo, você pode se colocar no lugar de um pai, porque isso que é empatia, se colocar no lugar de um pai que talvez perdeu o seu emprego, não tem um alimento para poder oferecer para a sua família. E o bom da empatia é que nós nos colocamos no lugar do outro, sentimos a dor do outro, só que diferente dele, nós temos a capacidade de poder fazer alguma coisa por ele. Quem sabe você não pode ir até um supermercado e fazer uma grande compra para esse pai, para essa família, mas você pode pelo menos proporcionar uma refeição diferente para essa família. Nessa época de isolamento social, nós temos tantos idosos que, quem sabe, antes já não eram tão lembrados assim e agora estão mais esquecidos. Quem sabe você pode fazer uma ligação para eles, se coloque no lugar deles. Se você não tivesse uma família, se você não tivesse um amigo, não tivesse as redes sociais para se conectar, se coloque no lugar dele e faça uma ligação para ele, faça uma oração no telefone por ele, diga: estou orando por você, conte comigo, passe 5, 10 minutos conversando com essa pessoa, vai fazer toda a diferença. Quem sabe você foi num supermercado e você sempre tem uma atendente que é super simpática com você, mas aquele dia ela se mostrou tão estranha, tão antipática até. Quem sabe aquele dia ela não passou por um problema familiar. Antes de criticá-la, diga para ela: eu vou orar por você. Isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Quem sabe você vai numa farmácia, tarde da noite, tem uma pessoa lá trabalhando que talvez já trabalhou durante o dia todo, está tão cansada. Faça um elogio, diga: eu admiro você, parabéns pela sua dedicação ao seu trabalho. Isso vai deixar o dia dela muito melhor. Se coloque no lugar dela e faça um elogio. Mas além dessa empatia que a gente pode prestar para as pessoas fora da nossa casa, há uma empatia que é um pouco mais difícil de ser praticada. É a empatia dentro da nossa casa. Quem sabe o seu marido, você fez aquele jantar gostoso, você limpou a casa, deixou tudo organizado
e o marido chega em casa e você espera aquele elogio do marido, e quando ele chega, simplesmente não fala nada, chega entrando com sapato, deixando as coisas jogadas, e você pensa, mas que coisa, que homem insensível. Quem sabe a hora de você se colocar no lugar dele, aquele dia pode ter sido um dia difícil, o patrão pode ter falado alguma palavra dura, cobrado alguma coisa dele que deixou ele chateado, ou ele está preocupado por causa da crise econômica em que nós estamos vivendo. Se coloque no lugar dele, que eu tenho certeza que a sua atitude vai ser diferente. Uma das coisas que eu tenho visto nos últimos dias muito forte é a questão das crianças. As crianças estão vivendo um tempo diferente, um tempo de ter aula em casa, e eu vejo muitos pais desesperados, não sabendo mais o que fazer. Eu, inclusive, ouço quase todos os dias uma mãe gritando com seu filho, tentando ensinar as tarefas de casa. Você já se colocou no lugar do seu filho? Ele não é acostumado a ver você como professor, como professora. Se coloque no lugar dele. Você já pensou alguém gritando o tempo todo com você? Faça desse jeito, faça dessa maneira. Se coloque no lugar dele. Pense como ele, como uma criança. A informação que ele tem quando está com você é tempo de brincar, se divertir, não tempo de estudar. Ele está se adaptando, assim como você. Seja empático, se coloque no lugar dele, pense como ele, tenha mais paciência, peça ao Senhor mais paciência. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar paciência. Quem sabe você também precisa considerar a professora do seu filho. Você talvez tenha criticado, mas essa professora manda muita coisa, essa professora tal. Você já se colocou no lugar dela? Que ela precisa atender, quem sabe, 35 mães, 35 pais, reclamando, falando, preparar atividades, e além do tempo normal de trabalho dela, ela está tendo que trabalhar mais ainda, porque ela também está se adaptando. Você também precisa se colocar no lugar do seu filho jovem, no lugar do seu filho adolescente. Lembra que você também já foi? Que você estava dentro de você, havia uma explosão de hormônios, que você tinha muitas dúvidas a respeito do que fazer, tinha a opinião dos seus amigos, tinha a opinião da sociedade, tinha a opinião do seu pastor e tinha a opinião dos seus pais. Tenha mais paciência, se coloque no lugar desse filho, tente pensar como ele, trate com amor, com carinho. Fale, filho, eu já passei por isso, mas a mãe fez isso, o pai fez isso. Com certeza isso vai fazer toda a diferença nas atitudes que eles vão tomar. Bem, exemplos não faltam, mas você pode dizer, ninguém se coloca no meu lugar, ninguém faz o que eu faço, ninguém pensa como eu, ninguém se coloca no quanto que eu trabalho, no quanto que eu me esforço para fazer as coisas. Mas mais uma vez, nós precisamos olhar para Jesus, o nosso maior exemplo. Nós também não merecíamos. Mas Ele escolheu, e mais do que ser empático e ter uma atitude psicológica de se colocar no nosso lugar, que estávamos imersos no pecado, caminhando para o abismo sem salvação, Ele desce e se encarna. Ele não simplesmente tem uma atitude psicológica, não há algo só que Ele pensa, mas Ele se encarna como homem, vive as nossas dores, vive as mesmas tentações que nós passamos, para que nós pudéssemos olhar para Ele e seguir o mesmo exemplo. Antes de qualquer crítica, antes de qualquer atitude brusca, de qualquer grito ou de qualquer coisa que talvez vai ferir a outra pessoa, seja empático. Se coloque no lugar da outra pessoa e eu tenho certeza que você será diferente. Que Deus abençoe, obrigado por ter nos assistido. Espero que essa palavra tenha não só edificado a sua vida, mas que ela tenha transformado a sua maneira de agir diante das situações. Que Deus abençoe, até a próxima, tchau.